Oi, gente, vim compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, algo que Deus ministrou no meu coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre a armadura. É bem verdade que na nossa vida a gente vive várias guerras espirituais, enfrentamos diversas lutas espirituais. Só que é bem verdade também que muitas das vezes não estamos preparados para enfrentar essas batalhas. E não estamos preparados por quê? Porque nós não estamos usando as armas corretas. Então acabamos não nos preparando do jeito certo. Nós vamos falar de Efésios 6. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele fala muito sobre ensinamento, né? De ajudar aquele povo em crescimento espiritual, em conhecimento, em ensiná-los sobre os privilégios e os compromissos em ser uma igreja em Cristo. E diante de tudo isso que nós podemos tirar de ensinamentos em Efésios, tem a parte que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. E aí nós vamos aprender um pouquinho dessa parte, que está em Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que podemos aprender aqui? Primeiro, nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta é contra principados e potestade, contra as trevas do maligno. Nós não estamos aqui para lutar contra o irmãozinho do lado. Nossa luta não é contra a carne. Então, que possamos aprender isso. Outra coisa que aprendemos aqui também, para vencermos o dia mau, precisamos estar com a armadura de Deus para podermos permanecer firmes. Se não estivermos com a armadura de Deus no dia mau, nós não conseguiremos nos manter firmes na presença do Senhor. Então, meu amigo, o dia mau chega para você, chega para mim também. A diferença vai ser se Cristo está na nossa vida ou não. Se o dia mau chega e nós temos Deus, a gente vai conseguir ultrapassar o dia mau. Nós venceremos o dia mau. Agora, se o dia mau chegar e Deus não estiver na nossa vida, nós não iremos vencer. Nós achamos aqui na armadura de Deus, podemos observar que existem 7 elementos que compõem a armadura de Deus. Os 7 elementos. Cingido com a verdade. Cingido com a verdade. O crente precisa viver uma vida em verdade. O crente não pode viver uma vida de mentira. Independente da situação, nós precisamos falar a verdade, viver em verdade, sermos servos verdadeiros. Nós precisamos ser exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e ver verdade nas nossas vidas, no que a gente fala, na forma de agir, as nossas atitudes. Precisa passar a verdade. Nós não podemos viver uma vida de mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Nós precisamos viver em verdade. O segundo elemento, vestida a couraça da justiça. O nosso coração precisa ser um coração puro e justo. Nós precisamos ser servos com o coração santificado, com o coração sincero, honesto. Precisamos viver a nossa vida de forma honesta e íntegra.
Terceiro, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós precisamos ter pés guiados pela palavra do Senhor. O que guia a nossa vida é a palavra do Senhor. Os pés, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, é estarmos alicerçados espiritualmente, é proclamarmos o evangelho de Cristo por onde quer que a gente vá, por onde andarmos. O que nos guia é o Senhor. Quarto, tomando o escudo da fé. O nosso escudo é a nossa fé. Porque quando o inimigo lançar os dados inflamados contra as nossas vidas, a nossa fé é o que vai parar, vai ser a barreira para não permitir que sejamos atingidos. Nós precisamos ter fé no Criador, precisamos ter fé em Deus, e a nossa fé vai nos proteger, é o nosso escudo. Quinto, tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o quê? Protege a cabeça. Capacete da salvação. Nós precisamos ter a nossa mente blindada, a nossa mente certa do que a gente vive, certa do que a gente crê, certa da nossa salvação. Nós temos que ter a certeza, mediante o que vivemos aqui nessa terra, mediante esse momento que é passageiro, porque nós estamos aqui só de passagem, nós precisamos ter certeza que nós iremos viver com o Pai na glória. Então nós precisamos ter a certeza da salvação. Mediante essa certeza, quando o inimigo lançar uma seta para confundir você, você vai estar ali, ó, alicerçado e firme, porque você sabe que você vive com Deus. Sexto, tomai a espada do Espírito. A espada é a palavra do Senhor. A nossa maior espada é essa aqui. É com essa espada que nós vamos vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida. Essa aqui é uma arma poderosa para mim e para você. Sem isso daqui, nós não conseguiremos derrotar o inimigo. Sétimo, com toda a oração e súplica. Precisamos viver uma vida de oração. Precisamos estar orando em tudo que a gente vai fazer, do início ao fim. Deu certo, a gente ora. Não deu, a gente ora. Vai começar, a gente ora. Terminou, a gente ora. Nós precisamos viver com oração, em oração. As nossas orações alcançam os céus. Não tem como viver uma vida com o Senhor sem oração, sem conexão com o Pai. Nós precisamos suplicar, nos render, orar a Ele sim. Então agora nós acabamos de aprender quais são os 7 elementos que compõem a armadura de Deus. E mediante isso, você tem vivido com a armadura de Deus? Você tem enfrentado batalhas com a armadura de Deus? E aí? Muitas pessoas, hoje em dia, até colocam armadura, mas elas colocam uma armadura qualquer. Elas não colocam a armadura de Deus. Por quê? O objetivo delas não é colocar armadura para ir para a luta, para ir para a guerra, para vencer o mal. O objetivo delas é colocar armadura para camuflar coisas que elas querem esconder. Elas colocam uma armadura para esconder coisas. Esconder pecado, erros, vícios. Elas colocam a armadura, se montam toda para fingir que vivem uma vida que não vivem. Muitas pessoas se escondem atrás da armadura. Vivem uma vida na igreja, uma vida fora da igreja. Pecados de estimação, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, tudo isso guardado embaixo da armadura. Só que esse tipo de armadura não vai fazer com que você vença o mal. Esse tipo de armadura não vai te ajudar a viver uma vida conforme o Senhor quer. Esse tipo de armadura só está te deixando preso, ainda mais numa rede suja. Porque tudo isso que você está guardando aí dentro da sua armadura, que você está escondendo do seu pastor, está escondendo do seu líder, está escondendo de todo mundo, que só você sabe, ele sabe. E é ele quem vai te cobrar. É a mão dele que vai pesar sobre a sua vida.
Então não adianta você achar que você está escondendo as coisas debaixo da sua armadura, porque você não está. Não temos como esconder nada nele. Então assim, que tipo de armadura que você tem usado erradamente? Você não está usando a armadura de Deus, que é aquela que você tem que colocar para você ir vencer o mal, para você ir para a luta espiritual, para você ir para a batalha, para você ir para a guerra, para você continuar vivendo uma vida de santidade, para você viver uma vida correta com Deus. Não é essa que você está colocando. Você está colocando uma armadura qualquer só para esconder os seus vícios, só para esconder as suas mazelas, só para esconder aquilo que ninguém pode saber, que tem que manter em oculto, porque senão vai ser algo... Nossa, abominável, vou perder meu cargo na igreja, vou perder meu ministério, vou perder isso, vou perder aquilo, então eu não posso, ninguém pode saber. Eu preciso esconder. Só que a conta vai chegar. E aí? O que você tá escondendo embaixo da sua armadura? O quê? É a igreja que tem servido de armadura para você? Tá dentro da igreja... o crente, não, porque ela é da igreja, ele é da igreja, todo domingo tá lá, toda quarta tá lá, toda célula tá lá. Tá se escondendo atrás da igreja para fingir que é uma pessoa serva do Senhor e na verdade você não é? É um sorriso que de repente você tá dando para uma pessoa que você ainda não perdoou, mas você dá um sorriso de falsidade. E aí, por trás do seu sorriso, tá a falta do perdão. É esse sorriso que é a sua armadura? O que tem sido a sua armadura que você tem usado de forma errada? Que tipo de armadura você tem usado erradamente na sua vida? E o que você tem escondido atrás dessa armadura? Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai falar sobre Naamã. Naamã era o chefe do exército, era um cara conceituadíssimo, ele vencia as batalhas, só que Naamã era leproso. Naamã, quando estava vencendo as guerras dele, ele estava lá, com a armadura, todo montado, todo bonitinho. Só que por dentro da armadura, Naamã estava apodrecendo. Naamã tinha lepra. E ao contrário dos outros leprosos da época, que eles eram expulsos das cidades e tal, Naamã ficou. Por quê? Porque Naamã era importante para a Síria. Ele era um cara muito conceituado no que ele fazia muito bem. Então, por mais que ele tivesse lepra, quem sabia eram as pessoas da casa dele e poucas pessoas assim ao redor. Qual é a lepra que você está escondendo embaixo da sua armadura hoje? Qual é a lepra que ninguém pode ver que você tem? Que você se sente envergonhado? Que você está escondendo de todo mundo? Só que deixa eu falar uma coisa pra você. Essa lepra pode te matar. Essa lepra pode destruir a sua vida. Naamã foi curado. Mas para ele ser curado, ele precisou tirar a armadura dele. Ele tirou a armadura e mergulhou. Se você não tirar essa armadura, que talvez seja o seu orgulho, não sei, a soberba, não sei qual é a armadura que você está vestindo hoje. Eu estou falando agora da armadura errada, não estou falando da armadura de Deus. Eu não sei qual a armadura errada que você está vestindo hoje. Mas se você não tirar essa armadura, como Naamã precisou tirar para ser curado, você não vai ser curado. Você não vai ser liberto. Você não vai conseguir viver uma vida íntegra e correta com o Senhor. Porque isso vai corroendo você por dentro. Você não está percebendo, mas isso está te dominando. Isso está corroendo por dentro. Isso está apodrecendo você de dentro para fora. E talvez seja algo que nem seja absurdo de resolver. Mas você não quer viver o processo necessário para corrigir isso. Você não quer passar pelo processo que é necessário para superar isso. Mas é possível. Naamã tirou a armadura, porque o profeta de Deus falou para ele que ele precisava mergulhar. E para ele mergulhar, ele tinha que tirar a armadura.
Porque Naamã não viajou de uma cidade para outra sem armadura. Então, quando ele chega lá, que ele fala com o profeta, nem falou com o profeta, ele falou com o servo do profeta, que manda ele mergulhar 7 vezes, ele tira a sua armadura e ele mergulha. E ele consegue a sua cura, ele consegue o seu milagre. E você vai continuar guardando essa lepra dentro da sua armadura? Ou você vai fazer como Naamã e arrancar essa armadura e mergulhar? Arrancar essa armadura que não é a armadura de Deus, que é a armadura correta que você deveria estar usando, mas você não está. Você vai arrancar essa armadura errada e vai se permitir ser curado? Ou você vai continuar vivendo com a armadura errada, escondendo coisas erradas que fazem você parar, que fazem você retroceder, que paralisam a sua vida? O que você vai fazer? O que você tem escondido? Qual é a lepra que você precisa ser curado? Qual é a lepra que você está escondendo? É uma reflexão. Puxa na sua mente, no seu coração. Que a partir de agora, você assistindo esse vídeo, você possa se libertar dessa lepra. Que você se coloque disponível na mão de quem pode fazer. E que a partir de hoje, você comece a usar a armadura de Deus, que é a armadura correta, para ir à luta, para vencer batalhas. E não mais usar a armadura para esconder coisas. Que você use a armadura de Deus de forma correta, para fazer as coisas corretas. Sabe por quê? A armadura foi feita para você colocar e ir à luta, não para esconder nada. Você é filho do Senhor dos Exércitos. Coloca a armadura de Deus e vai guerrear com Ele. Vai lutar contra o mal. Vai salvar a sua família. Vai salvar a sua vida. Vai lutar. Vai guerrear. Com as armas certas. Com a armadura certa. O caminho você já tem. Agora depende de você se posicionar diante do Senhor, vestir a armadura de Deus e ir para a luta. Não é para colocar a armadura para esconder mazela. Não é para colocar a armadura e continuar escondendo a sua lepra. Se liberta dessa lepra e passe a usar a armadura de Deus para ir à luta com o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe você.